A palavra Tá está com o legal. senhor, professor. Muito obrigado. Tá legal, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos. Um agradecimento especial aí aos alunos, né, da UFRPE pela organização e pela iniciativa. E sim, eu tenho uma apresentação, vou tentar compartilhar minha tela. Consegue enxergar minha tela aí? Aí. Pronto, estamos vendo, professor. Pode começar, por favor. Tá. E, assim, é um pouco estranho, né? Talvez um economista vir aqui falar sobre Covid-19, né? Mas eu acho que, como também não tem muito tempo e é uma história longa, né? Vamos imaginar assim, um ano, né? E já pelo menos aí 4 meses, né? De pandemia no Brasil, muita coisa aconteceu e seria impossível resumir em pouquíssimo tempo, né? E aí, então, eu achei interessante contar para vocês um pouco como é que eu acabei me envolvendo com esse assunto e como hoje eu vejo, né, passado todo esse tempo, principalmente a questão relacionada a como vem sendo avaliadas, né, como vem sendo avaliadas as políticas públicas ao longo da pandemia, principalmente, obviamente, as que foram implementadas, mas de uma maneira geral, né, uma avaliação quase que de como as ciências sociais ou a própria ciência vem tratando a pandemia. E aí, eu acho que o início é bastante curioso, porque veio aquela ideia, fecha tudo, suspende as aulas na universidade, e aí, conforme foi passando o tempo, né, veio esse fechamento, passou ali 3, 4 dias, eu fiquei um pouco sem tarefa, sem ter o que fazer, eu disse, que interessante, né, várias pessoas dizem, não, a ciência disse que tem que fechar tudo, vamos fechar, porque já temos experiências bem-sucedidas, né, e aí talvez vocês lembrem desse gráfico, né, que compara a cidade, né, da Filadélfia com St. Louis, e que mostra que a evolução, né, do excesso de óbitos, sendo que a Filadélfia não fez, né, fez um fechamento tardio, né, das atividades, né, das medidas, aplicou medidas restritivas de forma tardia, e St. Louis havia feito um fechamento mais cedo e tal. Isso aqui rodou, né, o mundo, toda a mídia, todas as redes sociais possíveis e imagináveis, como a ciência que justificava, né, o famoso lockdown. Beleza, eu estava em casa e disse, pô, legal, esse paper deve ser genial, né, eu vou dar uma olhada, vou ver o que tem aí escrito, né, eu não entendo nada de saúde, não entendo de Covid, não entendo de vírus, não entendo absolutamente nada, mas entendo um pouco de estatística, né, então deve ter alguma coisa muito legal nesse artigo. E confesso para vocês que quando eu vi esse artigo, eu fiquei muito assustado de verdade. Não com a Covid em si, mas sim com a precária base estatística que ele tinha. Ele simplesmente tinha correlações, baseado num N de 17 cidades nos Estados Unidos, de dados de 1820 coletados de 1920, né, de 17 até 1920, coletados de jornais da época. Negócio interessante, um baita trabalho e tal, mas muito rudimentar, baseado em avaliações subjetivas, né? Não tinha nem a certeza, por exemplo, de qual a efetividade, né? O quanto que aquelas medidas que estavam sendo anunciadas realmente estavam sendo aplicadas. E isso foi a base para muitas políticas no mundo inteiro, ou seja, esse artigo, né, que é um artigo do Hatchett, né, et al., e depois esse artigo foi melhorado por outros autores logo em seguida com mais 10 cidades americanas, né, eles coletaram dados para mais 10 cidades, aí ficaram 27 cidades, e a moral da história é que praticamente o mundo inteiro fechou, o Brasil fechou, por um artigo, né, que tinha uma correlação baseada numa amostra de N igual a 17. E aí eu fiquei pensando assim, olha, tá louco, não tem nem ideia do que estão fazendo, né? A gente está entrando praticamente num mundo totalmente desconhecido, a gente não tinha a menor ideia do que podia acontecer. Por quê? Porque principalmente duas medidas, né, que era o isolamento de não pacientes e o fechamento de negócios, embora se fale muito, né, a respeito desse assunto,
não foram medidas que foram avaliadas, por exemplo, nesse estudo, né? Essas medidas são, de certa forma, inéditas, né? Nós já tivemos várias pandemias, né? Claro, na maior parte das vezes localizadas, né? Talvez com essa dimensão mundial, a última realmente tenha sido a gripe espanhola, embora, enfim, tenha uma dimensão muito maior do que a Covid hoje. Mas essas medidas não tinham sido avaliadas, né? Para falar para vocês, na verdade, só 2 municípios da amostra deles, né, 2 cidades americanas, tinham feito o fechamento, mas por um curto período, fechamento do comércio, principalmente. E a outro instrumento que nós tínhamos de avaliação, né, para sugerir essas políticas na época, eram modelos de simulação, né? Vocês devem lembrar, o Imperial College, todos aqueles modelos, se não fizer isso, vai morrer tantas pessoas. E aí, enfim, a gente estava nessa situação que era praticamente cega, né? A gente não sabia qual era o resultado dessas políticas e muito menos a eficácia delas, e a gente estava ali praticamente aprendendo, fazendo, né? No início, realmente era impossível avaliar, porque vocês devem lembrar também, praticamente todos os locais fecharam, vários países do mundo, em maior ou menor grau, mas era difícil fazer qualquer avaliação, porque todo mundo era tratado, né? Ou seja, não tinha nenhuma possibilidade de a gente montar um grupo de controle. E aí vem, né, a minha ideia, desde o início sempre foi essa, eu acho que a gente precisava de algo mais robusto, né? Ou seja, nós precisávamos fazer uma avaliação de custo e benefício dessas medidas, não só dessas, mas várias outras, baseadas em estatística mais, vamos dizer assim, robusta, né? Ou seja, principalmente a partir de dados observacionais. Eu sei que parece isso meio óbvio, mas eu acho que vale lembrar, né? Nós, em economia ou nas ciências sociais em geral, a gente não tem como fazer experimentos controlados, né? A gente não tem como, vamos aplicar nessa população determinada política, na outra, por questões éticas e tal, e até às vezes financeiras, mas principalmente éticas, a gente não tem condições de fazer isso. Ao mesmo tempo, modelos de simulação têm severas limitações, né? Ou seja, a gente precisa realmente ver, né, no mundo real, ou seja, com dados observacionais, se as políticas realmente alcançam os resultados aqueles propostos por elas. E aí, eu acho que vale uma distinção, que eu imagino que todas as pessoas que estão assistindo mais ou menos já têm ideia, né? Mas você já deve ter pelo menos ouvido isso, que correlação não é causalidade, né? Ou seja, aqueles modelos iniciais lá, que eram baseados em correlação, não nos diziam absolutamente nada a respeito de causalidade, ou seja, você não tinha nenhuma evidência de que o fechamento, seja lá do que fosse, de escola, de universidade, do que vocês imaginarem, seria capaz de controlar a pandemia ou pelo menos reduzir os casos, tá? Não tinha nenhuma evidência, a não ser uma ideia meio lógica de dizer, se as pessoas circularem menos, tiver menos contato, o vírus vai se espalhar menos, ponto. Só isso, tá? E aí, então, vem, né, a ideia de que, não, a gente precisa de algo mais robusto do que isso, e vem a busca, então, por experimentos naturais, né? O que são os experimentos naturais? São aquelas oportunidades que vão nos permitir, de alguma forma, por uma lei, uma regra, né? E daí a minha ligação, né? Trabalhando com avaliação de políticas públicas, com leis e regras, normalmente elas criam experimentos naturais que nos permitem, não o pesquisador, né? Mas permite a gente dividir, né, a população ou determinadas unidades em um grupo de controle tratado. E a partir daí tentar fazer uma comparação mais parecida possível com a de um experimento, né? E aí, nesse sentido, eu acho importante 2 aspectos, né? O primeiro deles é que, parece meio óbvio isso, mas eu acho que com o tempo, infelizmente, isso foi se perdendo, a gente fazer uma pesquisa vestindo o véu da ignorância, ou seja, não ter certeza de absolutamente nada, ou seja, não sair de uma pré-determinação se essa política funciona ou se essa política não funciona. A mim, como pesquisador, o importante é chegar a um resultado, né? Ou seja, tentar identificar lá algum efeito, seja lá o que for, de uma determinada política, né? Aqui, basicamente, eu estou falando de medidas restritivas, mas vale para qualquer coisa, né? Ou seja, se vai testar um remédio, saber se vai funcionar ou não, o que interessa é a forma como tu constrói o desenho, né, do teu experimento ou do teu delineamento de pesquisa, né? E aí é importante ter esse véu da ignorância, né? Ou seja, você, de certa forma, tentar o máximo possível ficar imune, né, a questões de debate político, ideológico, enfim, todas essas coisas que você já, obviamente, vivencia todos os dias.
E, para mim, os métodos eram bem claros, né? Ou seja, desde pelo menos a década de 70, a gente tem uma estrutura bem consolidada de literatura dentro da estatística e da econometria para trabalhar com inferência causal, né? E aí aqui tem uma série de métodos, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar da maior parte deles, mas trabalhar com propensity score matching, variáveis instrumentais, regressões com descontinuidade, controle sintético, estudos de evento, diferença nas diferenças, série de tempo interrompidas, que em teoria aqui nessa escala aqui seria a mais fraca, tá? Aqui não está no ordenamento do que é mais robusto, menos robusto, porque também depende de cada aplicação e cada desenho, mas basicamente ou a gente usa um método desses aqui, ou a gente nem começa a conversar a respeito de causalidade, né? Então, assim, pode trabalhar com regressão? Pode trabalhar com regressão, mas para falar sobre causalidade, tem que trabalhar com algum desses métodos. E aí, desculpem aqui o trocadilho, né? Eu falei ali do início, esse é o meio, né? Mas é o meio da história, mas ao mesmo tempo é o meio para a gente conseguir obter algum tipo de resposta, né? E foi basicamente isso que eu fiz nesse último ano, né? Nos últimos 15 meses aí de pandemia, foi tentar contribuir para o debate. Né? Então, já foram 8 artigos escritos, né? Aqui tem os títulos deles e os métodos, né, utilizados. Alguns artigos são com coautores, né, o Rafael e o Gabriel, que são meus heróis parceiros, né? Eu chamo de heróis porque, por algumas razões que eu já vou falar agora. E eu, de certa forma, aqui eu fiz uma espécie de ordenamento da qualidade da evidência, né? Então, eu acho que meu artigo escrito até esse momento, com melhor qualidade de evidência, é o que eu fiz para Rio Grande, né? Que, por coincidência, é o município que eu resido, mas Rio Grande foi o município que tentou implementar o primeiro lockdown modelo, né? Em julho do ano passado. Hoje, a gente tem o exemplo de Araraquara, né? Que fez algo parecido, talvez um pouco mais rígido. E aí, enfim, vocês podem achar esses artigos todos na internet, né? Basicamente é isso que eu tenho feito, tentado avaliar essas medidas e questões relacionadas a medidas restritivas, o impacto na pandemia. Aqui só para vocês terem uma ideia, né, do caso de Rio Grande. Então, eu construo um modelo de controle sintético, né? Não sei se vocês conhecem muito bem, mas a ideia aqui é tentar montar um modelo que seja capaz de prever antes do tratamento, né? No caso aqui, a intervenção, que foi esse decreto municipal que fechou tudo, né? Decretou aqui, no Rio Grande do Sul, a gente chamava de bandeira preta, né? Que era o modelo mais rígido possível, mas o modelo de Rio Grande era mais rígido do que a bandeira preta prevista, né? Ou sugerida pelo governo estadual. Resumindo, fechou praticamente tudo, tá? Só ficou aberto supermercado e farmácia. O resto, praticamente tudo, construção civil, enfim, tentativa de toque de recolher, embora não houve um toque de recolher explícito, mas praticamente tentou se fechar tudo. E aí, então, aqui eu tento o máximo possível chegar a esse, né, a tentar imitar aqui, né, o comportamento da trajetória de casos, para depois da intervenção ver o impacto das medidas, né? E aqui, como vocês podem ver, né, no visual, né, não há muita diferença entre o sintético observado, ou seja, as medidas restritivas não alteraram, né, a trajetória de casos, embora houve uma redução dos casos, essa redução de casos já era prevista, porque vocês também já devem ter visto N vezes nos meios de comunicação, os surtos têm forma de sino, né? Eles acabam tendo um surto, vai crescendo, e por alguma razão acaba se reduzindo, tá? Eu também estou fazendo algumas coisas agora, né? Isso, alguns estudos. Então, tem o caso de Araraquara, né? O caso de Araraquara é um pouco diferente. Então, vocês notam a ideia é a mesma, né? De construir um sintético. Então, aqui a gente tem os casos na linha contínua e na pontilhada é o sintético. Vocês notem que Araraquara, com um lockdown aparentemente mais rígido, né, do que o do Rio Grande no ano passado, conseguiu, sim, obter uma redução dos casos, né? É uma redução de aproximadamente 32% dos casos ao longo de praticamente um mês e meio aqui que foi avaliado, né? Na verdade, deu um mês e 10 dias, né? Que representaram no município cerca de 1.600 casos a menos por causa desses 10 dias, né, de lockdown.
E aqui eu chamo a atenção de vocês para uma coisa, né? Então, vocês notem que, num caso, a política não foi efetiva, no outro caso, a política, em termos, pelo menos, de redução de casos, foi efetiva. E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, eu não estou nem aí se o prefeito daqui é de um partido X, se ele é Y, se a política é preferida do grupo ideológico X ou Y, eu só estou tentando achar o efeito da política, né? De uma forma, dentro do possível, mais isenta, né? No limite, usando simplesmente metodologia estatística, né? Por que eu estou falando isso? Porque realmente não tem sido fácil trabalhar com esse assunto. Mas eu também, usando a linguagem aqui do Rio Grande do Sul, eu não me mexo para essas situações, né, de polêmica ou coisa do tipo, e tenho acompanhado a evolução, principalmente agora, de eficácia de vacinas, né, que são os dados que a gente estão saindo, né, então tem o caso de Serrana, não sei se vocês conhecem, que vacinou 85% da população adulta com Coronavac, né, e o caso de Botucatu, que tem um percentual bem menor, cerca de 70%, por enquanto, né, eles estão vacinando mais pessoas com AstraZeneca, né, então eles querem saber qual é o impacto de você ter uma grande quantidade, praticamente toda a população vacinada, qual o efeito que isso tem, tanto nos casos, óbitos, hospitalizações e tal. São casos que vão ser acompanhados não só por mim, mas por outras pessoas. Eu estou acompanhando isso de perto. E também estou acompanhando a eficácia das vacinas, né, a partir dos dados do DataSUS, para saber se a eficácia, não só a eficácia, mas principalmente a efetividade de cada uma das vacinas, principalmente para reduzir óbitos, né? Coisas que a gente não sabe, né? Eu sei que as pessoas dizem, não, a vacina é eficaz, vacina não sei, tá, mas o quanto que é eficaz? Ela é eficaz no ensaio clínico, né? A amostra não é igual à da população, né? Por exemplo, se a gente for pegar o caso da Coronavac, ela foi testada em trabalhadores da área de saúde, né? Então, é um grupo muito específico, tem características muito específicas, não só de exposição, mas também de estrutura etária, né? Não tem ninguém menor de idade, não tem idosos, né? Então, por exemplo, a gente começou a vacinar a população com Coronavac sem ter a menor ideia do impacto dela em idosos. Até hoje a gente não tem um conhecimento perfeito sobre isso. Por quê? Porque simplesmente não tem médico trabalhando com 70, 80 anos, mas na população existe, né? Então, é isso que eu tenho estudado. E como tem sido, né, a receptividade ao meu trabalho e a reação, né, dessas pesquisas? É a pior possível, né? Eu nunca tinha passado por isso, né? Eu trabalho já com pesquisa em economia e avaliação de políticas públicas aí há pelo menos uns 15 anos, e eu nunca tinha visto algo parecido, né? Aparentemente, as pessoas definiram seus lados, né? Uma espécie de campo, né, ideológico, e ninguém quer avaliar nada. Ninguém está disposto a avaliar nenhuma política, né? Ou seja, essa política é a certa e aquela é errada e acabou. Né? Ninguém está disposto a avaliar absolutamente nada, nem debater. E aí isso é complicado, porque se começou a utilizar muito a palavra de ciência, né? E a ciência trabalha com a dúvida, né? A gente tem um ceticismo, toda a política que é implementada, a gente, opa, será que realmente vai ter esse efeito, né? Nós economistas estamos mais acostumados com isso, né? A gente já sabe que nem tudo aquilo que se promete, vamos dizer assim, das políticas tem o resultado esperado, mas por alguma razão, na parte, vamos dizer, biológica, começou a se utilizar o mesmo processo, né? Ou seja, começou a se prometer coisas que talvez aquele remédio ou aquela vacina não seria capaz de entregar para obter algum tipo de benefício político, né? E aí, nesse sentido, claramente há uma diferença entre o que é a ciência, que eu chamo de ciência de verdade, ou seja, a ciência de verdade não tem verdade, né? Ou seja, a ciência de verdade tem dúvidas, né? A gente tem muito mais perguntas do que respostas, e para a política e para a mídia tem verdades absolutas, né? E aí é complicado porque a gente começa a tratar questões que deveriam ser respondidas de forma científica para responder de forma religiosa, né? Praticamente é a crença, né? Ou seja, você acredita que aquilo funciona ou você não acredita que aquilo funciona. E aí eu acho que a postura também passou a ser péssima no sentido de se censurar o debate, né? A gente chegou à loucura, e aí, desculpa se alguém se identifica com essa situação, mas para mim isso é tão insano
que é, por exemplo, censurar a pesquisa a respeito de remédios de cura para a doença. Não tem, para mim, o menor cabimento, isso não tem lógica, né? De dizer assim, não vai existir, não existe nenhum remédio que seja capaz de controlar a Covid-19. A gente pode até discutir se existe, não existe, eu não entendo nada de remédio, como, enfim, não sei o que funciona e o que não funciona, mas o que eu sei é que tem que ser testado, é uma doença que está matando um monte de gente, eu acho que todos os cientistas têm que ter, né, as pessoas que trabalham na área, têm que ter a liberdade de testar os remédios, né, e de publicar o seu artigo, e se for bom ou ruim, enfim, vai ser avaliado pelos pares, mas você nem permitir que isso seja divulgado em redes sociais, né, a gente vem trabalhando com uma censura, né, nas redes sociais para tratar dos mais variados assuntos, né. Essa questão das medidas restritivas é idem, né, ou seja, qualquer resultado que não seja diferente, que seja diferente de que eles funcionem, que eles são a única saída, a única forma, enfim, são censurados, né. Então, eu já tive postagens minhas em redes sociais que outras pessoas compartilharam que foram bloqueadas, né, simplesmente porque eu cheguei a um resultado que talvez não fosse o interessante, sei lá, eu por quem, um censor ou alguém denunciou, sei lá, eu. E a gente, de certa forma, estamos vivendo uma espécie de nova inquisição, né? Ou seja, você simplesmente elimina, né, qualquer pessoa que pense diferente, independente da forma, o método, ou seja, isso nem é avaliado. E, infelizmente, eu estou falando aqui com economistas, né, do meio acadêmico, isso chegou também nas revistas, tá? Então, o que está acontecendo hoje nos bastidores é isso. Qualquer pessoa, ou que coloque algo diferente do que está no senso comum, o que está nos meios de comunicação, o que está na mídia, é censurado das revistas. Então, os artigos são rejeitados com os argumentos mais ridículos possíveis que vocês possam imaginar, né? E, de novo, para mim foi uma novidade, porque eu já tinha uma experiência de publicação, sabia o que passava, o que não passava, né? A gente começa a pegar meio que uma receita pronta do que vai ser publicado e não vai ser, de acordo com cada revista. Todos os meus parâmetros tiveram que ser, vamos dizer assim, recalculados, né? E é isso, né? Então, a gente passou a cobrar, por exemplo, nesses casos que são contra, né, um nível de evidência absurdo, né? Ou seja, todo modelo causal vai ter, por exemplo, suposições, e aí não se aceita nenhuma suposição, e para aqueles modelos que, por exemplo, mostram que medidas restritivas funcionam, e aí essas suposições não são relevantes, né? E por que eu acho que existe essa censura ao debate? Eu acho que parte se deve com a dificuldade que a gente tem para debater a questão da morte, né, e custo das vidas e tal, e principalmente porque as pessoas ficaram com muito medo, né, toda aquela ideia de que, enfim, ia morrer um número absurdo de pessoas e tal, e infelizmente morreu, né, um número absurdo de pessoas, isso gera muito medo, e as pessoas perdem um pouco o tino, um pouco o senso crítico, e aí começa a pensar menos, né, numa ideia de Kahneman lá, menos com o sistema 2 e começa a pensar mais com o sistema 1, né? Vai na emoção. Mas nós, economistas, sabemos que já desde a década de 70, e principalmente nos anos 80, tem uma literatura bem consolidada, né, sobre o valor da vida e sobre análise de custo e benefício com situações que envolvam a vida, né? E por mais que isso pareça absurdo, mas, eu poderia dar para vocês N exemplos em que isso acontece, né? Ou seja, quando você, por exemplo, trata de externalidades, poluição, né, questão do meio ambiente, você propõe uma ideia para reduzir a poluição, porque isso salva vidas, né? E como é que você mede isso? Através, por exemplo, do valor estatístico da vida. Quando você duplica uma estrada, você pretende salvar vidas. Como é que você mede isso? Também com o valor estatístico da vida. Uma política pública que salva vidas tem que levar em consideração também o valor estatístico da vida. E mesmo na área médica, né, talvez não esteja acostumado com essa linguagem de bem-estar, Kaldor-Hicks, Pareto, seja lá o que for, se faz avaliação de custo-benefício a todo momento, né? Quando a gente vai fazer um tratamento médico, né, a gente avalia os riscos, né? Talvez às vezes a gente nem saiba, mas principalmente quando a gente vai fazer uma operação, alguma coisa assim, a gente avalia o risco, né? Se você tem uma anestesia geral, o risco é maior, se é anestesia local, o risco é menor, e aí você avalia os custos-benefícios se vale ou não aquele tratamento. Então, isso é rudimentar, né, da tomada de decisão, seja em todas as áreas, né? E aí não seria agora, né, numa situação que envolve risco, a gente pensaria diferente. E acho que boa parte desse problema se explica também por uma questão de
uma espécie de exposição na mídia, né, e principalmente o envolvimento de pesquisador em debate político, né? Então, pessoas que até então trabalhavam lá na universidade e tal, ganharam os holofotes, né, falando mais ou menos aquilo que a mídia estava disposta a ouvir, né? E só que aí, assim, né, não sei a experiência de vocês com a mídia, né, mas vocês já devem ter percebido nisso, ninguém vai na TV ou vai para o jornal para dizer que não sabe, né? Então, alguém te pergunta assim, o que vai acontecer agora? Aí você diz assim, não sei, pode acontecer qualquer coisa. Nunca mais você é entrevistado, né? Então, só é entrevistado aqueles que estão dispostos a ir lá e dizer que tem certeza sobre as coisas. Só que no ambiente de pandemia, ninguém tem certeza de nada, né? A gente não sabe se política A funciona, por exemplo, o caso das medidas restritivas. Não funcionou em Rio Grande, funcionou em Araraquara. E aí? E agora? Né? Então, o que mudou de um para o outro? Tem que ir no detalhe. E aí, enfim, ninguém está disposto a ouvir isso, né? E então a gente ficou nesse debate, né, mais pobre e principalmente com a exposição de pessoas que daqui a pouco não têm uma experiência de pesquisa ou se tem, abriu mão de tudo que aprendeu para aparecer na TV. E qual é o fim dessa história, né? O fim é que, infelizmente, né, a pandemia não acabou e parece que está longe de acabar, mas qualquer previsão a respeito disso também é temerária, né? Para si, tá aí o Osmar Terra, que não me deixa mentir, né? Foi fazer uma previsão, até hoje ele paga por isso. Outras pessoas fizeram, né? E, enfim, e acabaram também se ralando, porque realmente é muito difícil, né? De você fazer uma previsão num momento de certeza total. E aí eu acho que essa talvez fosse as mensagens finais aqui que eu gostaria que vocês levassem, que é impossível nesse momento prever as consequências da pandemia, né? Em várias dimensões, né? Tem várias situações que a gente nem começou a pensar, algumas já se começou a pensar, mas, por exemplo, o impacto de ficar mais de um ano com as escolas fechadas, os impactos em termos de outras doenças, de você ter os hospitais praticamente com atenção total somente para a Covid, enfim, todas essas coisas a gente ainda não tem muita noção, e de certa forma até o passado é incerto, né? Ou seja, tudo isso que está acontecendo e tal, a gente não tem uma ideia ainda clara de tudo que está acontecendo nesse momento, né? E aí eu acho que talvez a gente precise ainda de mais alguns anos, né, para ter duas coisas, né? Principalmente uma avaliação imparcial, né? Ou seja, menos emotiva, né, de estar vivendo ali a pandemia, e mais longe também das disputas políticas, né? Que eu acho que isso vai ser muito importante, assim. Hoje eu vejo um medo muito grande de daqui a pouco as pessoas se envolverem nisso, né? Daqui a pouco eu vou pesquisar esse assunto, mas eu vou entrar numa treta que eu não estou a fim de entrar. Então, talvez pessoas mais qualificadas para fazer pesquisas vão acabar fazendo isso num T+1, e aí a gente vai ter uma ideia melhor sobre o que está acontecendo e do que pode acontecer, né? Então, essa é a mensagem, né, que eu queria passar para vocês, contar um pouco essa minha história. Quem quiser saber mais sobre meus trabalhos, pode procurar lá essas versões pré-print lá no ResearchGate. Alguns já foram publicados, mas lá tem as versões, pelo menos as primeiras. E também entrar em contato aí comigo por YouTube, por e-mail e redes sociais também.